Gênesis capítulo de número 18. Como disse Pedro, bom é estar neste lugar. E como disse Jacó, esse lugar não é outro lugar a não ser a porta dos céus. Eu sinto Deus neste lugar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que diz assim: e lhe apareceu o Senhor no vale de Manre, estando ele assentado à porta de sua tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé junto a ele. E quando os viu, saiu correndo da porta de sua tenda a recebê-los, e se inclinou à terra e disse: Senhor, se agora achei favor em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga agora um pouco de água e lavem vossos pés e descansem debaixo de uma árvore. E trarei um bocado de pão para que sustenteis o vosso coração, depois passareis adiante. Por isso chegasses perto de vosso servo. E eles disseram: faze assim como disseste. Então Abraão foi depressa à tenda de Sara. Ele disse: toma depressa 3 medidas de flor de farinha, amassa e faze pães cozidos em cima do forno. E correu Abraão às vacas, e tomou um bezerro tenro e bom, e o deu ao moço, e esse se apressou prepará-lo. Tomou também manteiga e leite, e o bezerro que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara tua mulher? E respondeu: ali na tenda. Então ele disse: certamente voltarei para ti segundo este tempo da vida. E eis que Sara tua mulher terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava por detrás dele. E Abraão e Sara eram velhos, já adiantados em dias, e Sara tinha cessado já o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara consigo mesma, dizendo: depois que envelheci, terei ainda deleite, terei ainda prazer, sendo também o meu senhor já velho. Então o Senhor disse a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo já velha? Há para Deus alguma coisa difícil? Ao tempo determinado voltarei para ti, segundo este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Tome seu assento. Meus amados e queridos irmãos, esta é uma palavra fiel e verdadeira, digna de toda a aceitação. E lendo e relendo, meditando nesse texto sagrado, registrado em Gênesis capítulo de número 18, retrata, narra a história de um homem chamado Abraão. E todos nós conhecemos a história de Abraão, conhecido como pai da fé. Um homem que recebeu uma promessa de Deus entre tantas pessoas de sua época, e Deus declarou a ele que nele seriam benditas todas as nações da terra, e que abençoados seriam aqueles que abençoassem a ele, e amaldiçoados seriam todos quantos o amaldiçoassem. A descendência dele seria tão grande como a areia da praia, e assim como as inumeráveis estrelas do céu. Deus prometeu que tornaria ele fecundo, tornaria ele próspero, tornaria ele e sua casa fértil na face da terra, para a glória do santo nome do Senhor. O que me chama a atenção é que os anos se passam, e o fator tempo leva muitas pessoas ao desespero, a ansiedade, a incredulidade, e a gente às vezes duvida da promessa de Deus. Falando de fé nesta noite, certa feita Abraão tentou resolver do seu próprio jeito.
Imagine nos dias atuais, ele teria ligado para o seu advogado, chamando ele no seu escritório e declarando a ele o seguinte: grandes são as minhas fortunas, grandes são os meus bens, inumeráveis são os meus camelos, os meus gados, as minhas ovelhas, as minhas terras. Não tenho semente, não tenho herdeiro para passar adiante. E tenho visto que dentro da minha casa tem um mordomo, tem o Eliezer o Damasceno, eu vou passar tudo para o nome dele. Se ele fosse nos dias atuais, eu vejo o próprio Deus bradando dentro do escritório de Abraão e disse: Abraão, sai para fora do seu escritório, quero ter uma conversinha contigo. Olha para cima, Abraão. Ele olha para cima, ele vê muitas estrelas, e Deus diz: Abraão, conte as estrelas. E ele começa a contar, e ele se perde na conta, e começa de novo, e Deus diz: Abraão, pare, assim será a tua descendência. A tua semente é de ti mesmo e não de outro. Eu abro um parênteses para introduzir uma palavra rema na tua vida nesta noite. O que Deus tem para fazer na tua vida é na sua vida e de ninguém mais. O que Deus tem para fazer no teu ministério não é no ministério do vizinho, nem do primo e nem do parente, é contigo, o negócio é contigo. Uma vez eu fui pregar numa igreja, havia muitos anciões, pastores, a maioria de cabelo branco, e eu prezo muito, respeito demais. O pastor, com muito carinho, olhou para mim, tão jovem, faz uns 5 anos atrás, e disse: meu filho, nessa energia, nesta força, deixa Deus te usar, porque nós já penduramos, já estamos na rede, e agora deixa acontecer com a rapaziada. E Deus me tomou e mudei o tema do congresso. E Deus me levou na história de Davi, quando um dia entrou no campo de batalha, já de cabelo branco, já cansado. E a Bíblia diz que um egípcio, um gigante, se levanta contra Davi. Davi se escorrega com a espada, porque a espada já se tornou pesada pelo cansaço do tempo. E a Bíblia diz que um dos seus soldados defende Davi, fere o gigante. E Davi, meio triste, meio envergonhado, abaixa a sua cabeça. E o seu empregado, o seu servo, o seu soldado olha para ele e diz: meu rei, me promete uma coisa, nunca mais entre nesse campo de batalha. Imagine olhar para uma pessoa, para um pastor, um ancião, e dizer para ele: prometa para mim nunca mais pregar, prometa para mim nunca mais pastorear, você já tem cabelos brancos, não, isso não é mais para você. Imagina Davi, que petulância. Daí o soldado olha para Davi e diz: Davi, para que não se apague a lâmpada de Israel. Meu Senhor, não estou dizendo para você que o Senhor não serve mais, que o Senhor se tornou inútil. Eu não estou dizendo que o Senhor não tem mais serventia. Eu estou dizendo: tenha cuidado, porque preciosa é a tua vida, preciosa é a honra que Deus te deu, porque o tempo não muda, experiências são mantidas. E a lamande face a candarácia, e uma estrela de Deus é mantida para dar luz ao caminho de uma nova geração que vem. Então as pessoas mais velhas nesta casa, as pessoas de mais idade, não te preocupe. O que Deus fez com Abraão lá no final da idade, Ele pode fazer contigo também. Mais adiante, eu preciso adiantar para você entender, porque isso aqui é especial para algumas pessoas. Deus deu um filho, e o nome dele significa sorriso. Deus trouxe alegria para a casa de Abraão, e Deus tem alegria para algumas casas neste lugar. Mas voltando aqui, entenda, e a história continua. Deus reanima Abraão: Abraão, calma aí, o negócio é contigo mesmo. Ele vai omande caia séria. Imagino que nesse dia aqui do capítulo 18, Abraão acordou meio irritado, meio nervoso. Imagino que ele passou a mão no seu cabelo branco, deu uma entorcida na barba, olhou para ele mesmo e disse: sei lá, hein, eu acho que isso aqui não vai acontecer tão cedo. E a Bíblia diz que ele saiu para fora e ficou sentado à porta de sua tenda. E passou a hora da manhã e já era na metade do dia, porque o texto diz que o sol estava forte, o sol estava escaldante. Pare e pense, um velho sentado à porta de sua tenda, no maior calor do dia. Isso é
uma situação, isso é um momento favorável para delírios, para alucinações, para ver miragens no deserto. Eu não sei como tem sido a tua experiência. Eu não sei o que os teus olhos têm visto até os dias atuais. E quando você se depara, você diz: não, é uma miragem apenas. Eu estou caminhando no deserto com sede, estou quase morrendo à míngua, estou com sede. Eu forço a minha visão e eu vejo uma bica de água, eu vejo uma nascente. E quando eu me aproximo dela, era apenas uma miragem no deserto. Leva Suramanda. Eu não sei como tem sido as tuas experiências, mas Deus marcou encontro com Abraão neste dia e marcou encontro com a tua vida. E Jeremias vai dizendo: Deus, iludido estou, iludido fiquei. Deus não é como o homem que promete e não há certezas de um resultado, de um cumprimento. Deus não é como um homem que a mulher confia os seus sentimentos a ele. A mulher confia o seu coração, a sua alma, os seus sonhos, o seu futuro. Ela liga tudo àquele homem, àquele príncipe que aparece do nada. E ela acredita que nunca vai decepcioná-la, ela acredita que nunca vai entristecê-la. E o tempo passa, e ela descobre uma traição, e a mulher descobre que não era bem aquilo que ela pensava, não era bem aquilo que parecia ser um conto de fada, uma história linda, uma história bela, se tornou tudo mentira, uma utopia, se tornou uma ilusão. Iludida estou, iludida fiquei. E às vezes nos sentimos desta forma, no deserto da vida, nos desertos das provações que Deus nos leva, e nós olhamos para cima e dizemos: Deus, iludido estou, iludido fiquei, em meio a tantas promessas, em meio a tanta profecia, em meio a tanta palavra de vitória. Onde é que eu me encontro nesta hora? Deus conhece o teu endereço, conhece a tua casa, conhece a tua vida, conhece o teu casamento, e Ele conhece, e Ele marca uma visita para a tua história nesta noite. Levante a mão e chacoalhe ela na cara. E está ali um homem de cabelo branco, o povo diz, um velho, sentado na porta da tenda, no maior calor do dia. Imagino que até com dor de cabeça já estava. Imagino que a face de Abraão já estava queimando o sol. E daqui a pouco ele levanta os olhos. Eu imagino que quando levantou, as lágrimas já estavam caindo. E ele vê 3 varões vindo na sua direção. E a Bíblia diz: e lhe apareceu o Senhor no vale, estando ele assentado à porta de sua tenda, no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé junto a ele. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais, você nunca mais iria murmurar. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, nunca mais. Um amigo meu, um pastor, estava fazendo missão no campo missionário lá em Minas Gerais. E um dia ele estava pensando em ir embora, já com a mala pronta. Ele orou a noite inteira e já era de madrugada, dizendo: Deus, estou trabalhando na tua obra e não vejo o resultado, eu vou pendurar, eu acho que não tenho um chamado. E quando ele abre a janela, uma noite escura, ventos e relâmpagos, em meio àquele cenário sombrio, aquela visão escurecida, enegrecida, ele ouve um cântico de um passarinho, e ele procura com os seus olhos aonde está o passarinho em meio a toda essa escuridão, e ele percebe no refletir da lua, um passarinho cantando entre as galhadas de espinhos, porque naquele momento não dava para o passarinho sobrevoar as alturas, mas ele decidiu pousar numa galhada de espinhos, mas não permitiu que cessasse o seu cântico. Nesta noite eu quero declarar uma palavra à tua vida. Não dá para voar com as águias, pose nas galhadas de espinhos, mas não pare de adorar aquele que tem, aquele que pode, que te fez uma promessa.
Evioete plans de que momemei, remit to play de negancho daracácia. Eu falo com pessoas especiais nesta noite. Eu falo com heróis de Deus nesta noite. Ei, o gigante Golias está afrontando você. Ele está tentando intimidar você, mas ele não te conhece. Se revele a ele neste vale, porque ele terá que entender que maior é aquele que está na tua casa, maior é aquele que defende a tua vida para a glória de Deus Pai. Mas entendo, a minha pergunta de jovem pregador: o que Abraão está fazendo lá de fora da tenda? Existem dias que a gente não encontra aquela alegria em toda a estrutura que conquistamos com as nossas próprias mãos. Imagino que ele acordou cedo de madrugada, Abraão, e ele viu os móveis, ele viu os tapetes árabes, ele viu os seus cântaros de vinho cheios, ele viu a carne exposta ao sol, a fartura, prosperidade, túnicas lindas, belas como de um príncipe, não me falta nada, falta sim. E alguém olha para mim, olha para você e vê apenas o exterior, vê a sua túnica bela, sua gravata colorida, seu terno lindo, suas vestes, o disfarçar de um sorriso, mas só Deus sabe o que se passa dentro da tua tenda. Só Deus sabe o que lhe falta dentro da sua tenda. É por isso que Abraão acordou nesse dia, indignado, um pouquinho nervoso, saiu para o lado de fora, se recusando a entrar para dentro, se recusando a dormir até mais tarde, se recusando a descansar mais um pouco, porque dentro da tenda já tinha tudo aquilo que ele poderia conquistar com as suas mãos. Eu me recuso a ficar dentro da minha tenda, eu fico do lado de fora. Não tenho medo do sol, não tenho medo da lua, não tenho medo da noite escura, não tenho medo da força do deserto. Eu estou à espera de um milagre. E quantos comigo estão? Levante a mão nesta noite e dê um brado de glória. Algumas coisas acontecem, ninguém entende. Imagino que o vizinho passou na frente da tenda de Abraão e falou: ô Abraão, tudo bem? Tudo bem. Me falta alguma coisa? Nada não. Uma hora dessa, debaixo de um sol desse, vai ficar doente. Não é problema. Está esperando quem? Não sei. Vai acontecer alguma coisa importante hoje? Não sei. Está esperando algum amigo, algum príncipe, algum rei de alguma nação estrangeira? Também não sei. Eu estou aqui, mas dentro dele estava gritando: eu estou à espera do meu milagre. E Paulo entra em cena em Romanos capítulo 4 dizendo que em meio a todas as adversidades, não atentando para a fraqueza do corpo, para o endurecimento do ventre de Sara, a Bíblia diz que Abraão foi fortificado, dando glórias a Deus. Dando glórias a Deus. Eu não sei como que se encontra a tua vida nesta noite, mas continue dando glórias a Deus. Glórias a Deus. Ninguém entende? Tem dia que você não dá para muita conversa. Tem dia que você pode contar a história mais engraçada, não adianta, está faltando alguma coisa, ninguém vai entender, mas Deus sabe o que falta dentro da sua tenda. Às vezes é um esposo carinhoso, às vezes é um filho atencioso, às vezes é uma companheira que entende, que compreende, que aceita o seu chamado. Eu não sei, mas Deus me levou a esse lugar, a esta tribuna santa, para declarar aos amados:
Deus sabe o que está faltando na sua tenda. Deus sabe o que lhe falta em sua tenda. Ramande kerasumidikandai. E Deus lhe manda dizer: não se desespere, o tempo não vai impedir, os cabelos brancos não vão impedir. Alaionecai a súria. E você vai dizendo: passa dia e passa noite, passa ano e passa mês, e não se cumpre. Amanda, há um tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito debaixo dos céus. Deus não brinca com a palavra promessa. Deus não está iludindo você. Deus não está brincando com você. O que Ele prometeu está guardado, está de pé, e se prepare que pode ser hoje o tempo da tua visitação. Feche os olhos, curve sua face por um momento. Eu sei que tem homens e mulheres tementes a Deus neste lugar. Andinandi di omeramanto narasé, anchoroquento do de mia fanto nasek doromenaha, antuiri plafomenduricomanto narasaia. Deus me revela nesta noite que tem uma jovem que está dizendo: na minha casa falta um diploma para eu não apenas colocar na parede, mas para ter uma formação, mas meu pai e minha mãe não têm recurso. Não te preocupe, Deus sabe o que falta dentro da tua tenda. Sabe que o nome está sentado à porta da tenda, está se recusando a entrar para o lado de dentro da tenda, está convicto: está faltando alguma coisa dentro da minha tenda. Não adianta fazer festa, não adianta fazer banquete, não adianta vinho, não adianta, está faltando alguma coisa. Você sabe, está sentado à porta da sua tenda. Deus manda lhe dizer: te acalme, levante os seus olhos de novo. Ah, mas eu fiquei velho. Alguém pode dizer: mas Abraão nem enxergava direito. Não tem problema. Quando o milagre chega, Deus traz até colírio para os seus olhos, para que você veja. Ainda em vida você viverá para contar as maravilhas do teu Senhor. O que me chama a atenção é que quando ele levantou os olhos, ele olhou bem e olhou. Às vezes, algumas coisas passam despercebido. Você viu uma reportagem num grupo de arquitetura de uma universidade, que os amigos falaram assim: você viu que tinha naquela praça uma exposição de arquitetura gigante? Vi, eu passei de ônibus, mas não sabia que ali tinha, nem percebi que ali havia uma praça, porque a minha vida é muito corrida, eu passo e não percebo. E os alunos da faculdade de arquitetura fizeram um monumento lá na praça, fizeram um negócio muito lindo, e todo mundo que passou percebeu. É apenas uma ilustração. Eu quero que você entenda: Deus não precisará fazer coisas muito extravagantes para chamar a tua atenção, porque na primeira olhada, no primeiro vislumbre, você perceberá que é um novo tempo, é um novo dia, é um novo particular de Deus para a tua casa. Porque às vezes você está no culto e o pregador pega, todo mundo viu, todo mundo está vendo Deus, todo mundo está vendo o anjo, todo mundo está vendo a unção de Deus no pregador, mas você não vê, você não percebe. A alma está triste, está chorando por dentro, e ninguém entende. Todo mundo está vendo, mas você não está.
E às vezes tem milagre que a gente não encontra aqui dentro. Aqui a gente encontra a palavra rema, aqui encontramos a palavra de renovo, mas Deus conhece o nosso endereço. E levantou os seus olhos, e ele olhou bem, olhou de novo. Ele não é apenas um ser normal, não é apenas um ser natural, não é apenas uma mera visita de um vizinho. Eu percebo que há algo diferente da parte de Deus. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé junto a ele. E quando os viu, saiu correndo da porta de sua tenda a recebê-los e se inclinou à terra. Jesus um dia chorou, olhando para Jerusalém. Jesus chorou. Ah, Jerusalém, soubeste que a tua parte te pertence. Oh, Jerusalém, não valorizaste o tempo da sua visitação. Os inimigos virão e não vai ficar pedra sobre pedra. Haverá ruínas, fumaças de fogo, destruição, porque não reconheceram o tempo da visitação de Deus. E Jerusalém foi destruída porque não reconheceu. Mas Abraão reconheceu. Que a Bíblia diz que quando ele vê, quando ele percebe, quando está diante dos seus olhos, ele não ficou parado. A Bíblia diz que ele correu na direção dos 3 varões, se inclinou por terra e declarou: não passe diante do teu servo, não entra na tenda ainda, porque ainda falta uma coisa que eu preciso fazer. A Bíblia diz que ele pediu autorização e voltou direto na tenda de Sara. Ei, Sara, o negócio é contigo, minha mulher, prepara aí. Enquanto eu cuido da novilha, você vai cuidar do pão do bolo, porque toda a minha casa deve estar envolvida para eu receber o milagre da parte de Deus. E Abraão envolve toda a sua família. Ah, mas Sara deu risada. Não tem problema. Ela riu. Envolve toda a sua família. Porque aquilo que Deus faz contigo, toda a família é contagiada. Toda a família é comprometida. Deus levanta um homem para pastorear. E através dele, filho vira pastor, neto vira pastor. E não dá prejuízos. Quando um homem reconhece a visitação de Deus, fizeram uma pesquisa, a revista New York Times, de um ateu americano e de Jonathan Edwards, um dos heróis da fé. Um homem que num culto dele, depois de 3 dias de consagração, na hora que ele foi pregar, não foi uma mensagem assim, mas avulsa, como a gente tem por costume na nação brasileira. Um manuscrito, ele escreveu lá no monte, e ele foi lendo. Na medida em que Jonathan Edwards está lendo o sermão, as pessoas se agarravam nas colunas da igreja e viam o inferno debaixo dos seus pés e pediam para ele: tenha piedade de nós. E o rosto dele brilhava como o sol. De Jonathan Edwards, eu não vou dizer números, porque eu iria me perder, mas fizeram uma pesquisa que da descendência, da geração de Jonathan Edwards, na genealogia, tem presidente da República Americana, tem governadores, tem senadores, professores de universidades, muitos missionários, pastores, pregadores, evangelistas, homens que ganharam o Prêmio Nobel da Paz. E no final da reportagem, e deram 0,0 gastos de prejuízo para a nação americana. Porque Jonathan Edwards reconheceu o tempo da visitação de Deus para a sua casa. Vai ver o ateu. Na genealogia dele, a revista americana. Um povo ímpio. Uma quantidade imensa de prostitutas, de bandidos.
toda a série de coisas que você pode imaginar. Deram mais de 2, não me lembro, milhões de prejuízos para os cofres americanos. Queridos, o impacto que um homem, quando reconhece o tempo da visitação de Deus, ele causa, não apenas na sua casa, mas em toda uma nação, em todo o planeta Terra. O que Deus quer fazer contigo, Ele poderia ter feito com um anjo, mas Ele não deu esta honra a eles, deu a nós seres mortais, no qual plantou dentro de nós a semente da eternidade. Você pode levantar a sua mão e dar um brado de glória nesta noite. Reconheça o tempo da sua visitação, valorize a visita de Deus, deixa Ele ser o comandante na tua casa, deixa Ele entrar em tua família e fazer morada. Fica de pé, por favor. Ramans de kevo mahacho vendegahai. Twits de gon de gancho rabamon de rebiaséria. Reconheça o tempo da visitação. Falando de fé, um moço um dia orou e disse: Deus, te peço algumas coisas. Um jovem, quero um bom emprego, casar com uma mulher bonita. Eu, graças a Deus, tive a honra. Amém? Fez esse pedido, foi dormir, acordou de manhã cedo, viu o jornal, que estava no jornal um anúncio de um emprego, ele foi atrás do endereço, para terminar. Quando ele dobrou a esquina, pastor Eliel, isso, o nome do meu pastor presidente lá do Mato Grosso. Quando ele olhou assim, viu aquela fila imensa de pessoas para concorrer à vaga, ele olhou assim e disse: são todos melhores do que eu. Ixi, deve ter uma pilha de diplomas. A formação deles, coitado de mim, não sou ninguém. Ficou irado com Deus, entrou dentro do ônibus, nervoso. Deus, onde tu estás? Uma criança veio na direção dele, sentado na beira da janela do ônibus. Uma criança veio e deu uma rosa para ele, colocou a rosa na mão dele. Estava tão irritado com Deus que pegou a rosa, abriu a janela, jogou lá fora. Foi para casa e antes de dormir, brigou com Jesus e dormiu. Teve um sonho, e no sonho o Senhor se apresentava para ele e dizia: Deus, oxe, o Senhor não ouviu minha oração, hein? Com tanta fé que eu clamei. O Senhor disse: eu ouvi a sua oração. Sabe aquela vaga? Era sua, mas você não teve a ousadia de entrar na fila. Sim, tudo bem, Senhor. E a moça que eu pedi para o Senhor preparar para me casar, sentou do teu lado no banco do ônibus. Mandei aquela criança te dar uma rosa para você dar para ela, e você jogou a rosa para o lado de fora do ônibus. A fé não opera na dúvida e nem no medo. Salomão escreveu que o receio do homem, o medo do homem, a dúvida do homem arma contra ele mesmo armadilhas. Mas os que confiam no Senhor serão colocados em um alto retiro. Amém? Eu louvo a Deus por essa oportunidade.